da palavra dele que nós iremos fazer nessa noite. Chegamos agora no ponto alto do culto, nós podemos dizer assim, o ápice desse culto, o momento mais esperado, no qual o próprio Deus que fez os céus e a terra há de falar com a sua igreja de um modo pessoal e íntimo, através da exposição da sua palavra. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo de número 3, que será a porção que nós iremos expor nessa noite. Iremos expor todo o capítulo mais uma vez, expomos o capítulo 2 e agora iremos expor o capítulo de número 3 do livro de Ruth. Iremos ler, meus irmãos, do versículo 1 ao 18. E essa porção, 1 a 18, será o objeto da nossa exposição essa noite. Todos encontraram? Ruth, capítulo de número 3, versículo de 1 a 18. Assim diz a santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenhas acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse-lhe: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade.
Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, suplicando ao Senhor a sua graça e assistência, para que nós possamos devidamente, compreender devidamente a passagem que está diante de nós. Oremos ao nosso Deus agora. Bondoso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus que está sentado em um trono de glória, que reina por toda a eternidade, Deus vivo e verdadeiro, terrível em santidade, em poder, em glória, em majestade. É o Senhor, Deus, que nós invocamos nessa noite. É o teu nome que nós nos voltamos para Ele, suplicando do Senhor o teu favor, a tua assistência, a tua benevolência sobre o teu povo. Ó Deus, pedimos que tu possas falar ao nosso coração, estender às nossas almas, ó Deus, o teu favor, de ouvirmos a tua voz, de fazer conhecida dentro de nós, ó Deus, o que tu queres de nós, no que toca a nossa conduta, no que toca ao nosso comportamento, no que toca ao nosso caráter. Que nós, ó Deus, que nós essa noite não venhamos sair daqui do mesmo modo como nós entramos, mas possamos ser visitados pelo teu Espírito, na aplicação da palavra do Senhor em nosso coração. Sabemos que ela não volta vazia, por isso, Senhor, da forma como te apraz, distribua, ó Deus, a tua palavra no meio do teu povo, aqueles que precisam de conversão, aqueles que precisam de um consolo, e aqueles que precisam de exortação. Mas não nos deixe, Senhor Deus, sair daqui sem ouvir a tua voz. Pedimos também, ó Pai, que tu abençoes a mim, o pregador, tão cheio de limitações e de pecados e fraquezas, como o Senhor bem sabe, como o Senhor bem conhece. Por isso, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor me tome em tuas mãos, e por tua graça, o Senhor queira edificar a tua igreja para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador vivo. Amém. Eu quero me reportar aqui, agora, queria me reportar àqueles que são casados, ou aqueles que estão entrando em um relacionamento, ou também cogitam a possibilidade de um relacionamento. Nós sabemos que muitos desafios encontram, aqueles que empreitam nessa carreira de casado e de casais. E além das coisas difíceis, também existem coisas gloriosas e muito boas. E um exemplo dessas é, por exemplo, aqueles que já são casados ou que estão entrando dentro de um relacionamento, certamente se lembram como foi o início do relacionamento de cada um de vocês com os seus cônjuges, ou aqueles que estão em um relacionamento pré-nupcial com o seu namorado ou com a sua namorada. Certamente ficava na dúvida, ou com algumas perguntas a se fazer, de como de fato as coisas iriam acontecer. Certamente quando combinaram o primeiro dia de se encontrarem, ficaram ensaiando algumas palavras, para que nada pudesse acontecer de errado. Talvez tenha ficado até mesmo horas e horas na frente do espelho,
para que as coisas, para ensaiar ao modo como as coisas iriam acontecer, sem nada sair do controle. E nós sabemos, por experiência própria, que aqueles que assim empreendem, né, no relacionamento, na maioria das vezes, os planos não saem nada, os fatos não saem nada como planejado. Parece que as coisas acontecem tudo ao avesso. Mas o mais interessante de tudo é que as coisas dão certo, né? Até parecia que tinha tudo para dar errado, mas no final das contas dava certo. Talvez a personalidade da moça não batia muito bem com a personalidade do rapaz. Talvez a condição financeira da moça chocava com a condição financeira do rapaz. E muitas coisas tinham para dar errado, mas no final das contas deu tudo certo. Certamente você já deve ter ouvido aqui, falar de Edwards, o homem de tesoura. Quem poderia imaginar que Edwards, o homem de tesoura, poderia se casar, poderia conquistar, né, Kim, a namorada de Jim, dentro do filme. Se você é de 1930, nasceu depois de 1930, certamente você sabe. Desculpe, 1990. Desculpa. Se você tem mais de 30 anos, é melhor dizendo, você certamente ouviu falar desse filme, né? De 1990 para cá. E o que é interessante é que, de fato, dentro desse esse romance, né, dentro do romance entre Edwards, homem de tesoura, e Kim, tinha tudo para dar errado, mas no final das contas, ele conquistou a moça. Ele, para aqueles que não sabem, Edwards, ele foi o objeto de criação de um velho cientista que vivia em um morro, em um monte. E aconteceu que o homem veio a falecer e Edwards, que foi o objeto da criação dele, ficou sozinho nesse monte. Na verdade, ele era um pouco estranho. Ele não tinha as mãos como a maioria de nós a temos. Na verdade, no lugar das mãos, ele tinha tesouras. E ele era descabelado, e a sua fisionomia certamente não era muito agradável. E poderia ser muito prejudicial para qualquer pessoa que aproximasse dele. Não foram poucas vezes em que ele, sem intenção, acabou ferindo pessoas próximas a ele com as suas mãos de tesoura. Mas acontece que no transcorrer do filme, a Kim, que era a namorada de Jim, que era o garanhão do filme, um rapaz bonitão, acaba que ela consegue olhar para Edwards, o homem de tesoura, e ver algo além da aparência. Porque, na verdade, ele tinha uma habilidade, apesar de não ter mãos, ele tinha uma habilidade com as tesouras que estavam em suas mãos, de fazer ornamentos em plantas, em árvores, e também em objetos de gelo quando nevava lá na cidade. E ela conseguiu olhar para atrás da fisionomia de Edwards e se apaixonou por ele. A tal ponto que eles entraram em um romance que foi objeto até de ciúmes do seu namorado Jim, né? E isso, meus irmãos, mostra para nós, Edwards mostra para nós, que até mesmo um relacionamento que tinha tudo para dar errado, pode dar certo. Certamente o autor do livro tinha algo muito importante a falar sobre isso. Porque em circunstâncias normais, seria difícil alguma coisa acontecer. Seria difícil esse fato acontecer. Mas o que nós vemos é que o autor foi tão bem sucedido na sua obra literária, que virou um filme, a tal ponto que conseguiu fazer aquilo que parecia dar tudo errado, fazer algo dar certo. E o que é mais interessante, meus irmãos, apesar de tudo isso ser obra de ficção humana, também acontece na vida real. E um caso desse, certamente, é o relacionamento de muito de nós. E não foi diferente também com o relacionamento de Ruth e Boaz, que esse capítulo em específico, ele trata.
na verdade, do encontro entre Ruth e Boaz. Na verdade, o relacionamento entre os dois tinha tudo para dar errado, mas no final das contas, nós vemos que foi um relacionamento bem sucedido. Afinal de contas, o autor dessa história tinha um propósito muito bem específico, que nada mais era de mostrar que Deus, que é soberano sobre as circunstâncias e sobre a vida do seu povo, tem capacidade de fazer aquelas coisas improváveis acontecer, tão somente por conta da sua boa providência. A verdade é que Deus tem um propósito de beneficiar o seu povo, por meio das circunstâncias da sua vida, governando e trabalhando dentro delas, a fim de favorecê-los na sua caminhada aqui nessa terra. E não é diferente também conosco. Muitas das vezes existem situações em nossas vidas que nós achamos que não vai dar certo. Muitas vezes traçamos planos e os planos parecem que não vai dar certo, mas no final das contas eles dão certo, apesar das nossas imperfeições, apesar de todas a nossa falta de perícia com aquilo que nós estamos tratando, porque acima de tudo isso, meus irmãos, nós temos um Deus que é controlador dos céus e da terra e também da vida dos seus servos aqui na terra. E o que é mais interessante dentro de tudo isso é que Deus, ele, a fim de concretizar os planos dos seus servos na vida deles mesmos, os tomam como objeto de execução dos seus planos eternos. É exatamente isso que você ouviu. Deus tem prazer em utilizar as nossas vidas, as nossas ações, os nossos planejamentos, as nossas execuções, a fim de concretizar os seus planos, a fim de executar as suas ações e a fim de aplicar a sua redenção no seu povo. Deus é perito em utilizar nós como personagens da sua obra, a fim de concluir o plano que ele tem estabelecido em nossas vidas. Talvez você tenha passado por algo, ou por alguma situação, na qual você acha que é impossível, que tudo configura para que dê errado. Mas o ponto aí, meus irmãos, é onde você coloca a sua confiança, se de fato nos seus planos ou no Deus que conduz os seus planos. Porque no final das contas, o que se mostrará à vista nada mais é do que a concretização do plano de Deus na vida dos seus servos. E é exatamente isso que nós aprendemos à luz da passagem que está diante de nós, do versículo 1 ao versículo de número 18. A mensagem central, meus irmãos, dessa passagem é que Deus tem prazer em utilizar o seu povo no plano de redenção, a fim de demonstrar o seu favor através da sua providência. Sim, Deus tem prazer em utilizar o seu povo no seu plano de redenção, a fim de demonstrar o seu favor na vida deles. Deus tem prazer em utilizar a sua vida, em utilizar os seus planos, a fim de fazer com que os planos dele sejam executados. Na verdade, você nada mais é do que um agente de Deus, que está trabalhando para Deus, para que os planos de Deus sejam executados. E ele faz isso através dos seus planos, através das suas ações e através das suas execuções. A verdade, o que nós temos, é Deus no controle soberano de todas as coisas, em todos os momentos. E o principal, os personagens que conduzem essa história, nada mais é do que o seu povo. E nós iremos ver isso, meus irmãos, basicamente em três modos. Nós veremos, em primeiro lugar, que Deus demonstra o seu favor, utilizando os nossos planos para concretizar os planos dele, apesar de nossas imperfeições.
Essa é a primeira coisa que nós iremos fazer, nós iremos ver aqui. Deus usa os nossos planos a fim de concretizar os planos dele, apesar das nossas imperfeições. Isso nós vemos do versículo 1 até o versículo de número 5. Do versículo 6 até o versículo de número 11, nós veremos que Deus demonstra o seu favor, utilizando nossas ações para executar o seu plano de redenção. Deus não apenas usa o nosso plano, Ele usa também as nossas ações a fim de concretizar o seu plano de redenção. E em terceiro e último lugar, do versículo 12 até o versículo de número 18, nós vemos que Deus demonstra o seu favor, utilizando a nossa devoção para aplicar o seu plano de redenção em nossas vidas, ou na vida do seu povo. Sim, Deus se apraz em utilizar o seu povo para concretizar os seus planos. E isso Ele vai fazer utilizando os nossos próprios planos, utilizando as nossas próprias ações e também a nossa devoção, para que os planos dele sejam executados. Em outras palavras, o que eu quero dizer, Deus está no controle total das nossas vidas. Quer queiramos, quer não, o seu plano será estabelecido. E vejamos, meus irmãos, em primeiro lugar, que Deus demonstra o seu favor, utilizando os nossos planos, a fim de concretizar os planos dele, apesar das nossas imperfeições. Vale recordar aqui, no ponto exato, no qual nós encontramos aqui no livro de Ruth. Nós lembramos, em primeiro lugar, meus irmãos, que Deus é demonstrado pelo autor do livro como um Deus soberano, que corrige e disciplina o seu povo quando estes se afastam da sua vontade. Foi o que aconteceu com Noemi, com Elimeleque e sua família, ao sair da cidade de Belém e ir para a cidade de Moabe. E Deus então aplica uma correção em sua vida, de tal modo então que eles são conduzidos à restauração. Nesse caso, Noemi com a sua filha. Na verdade, e as suas noras. Na verdade, elas passaram, a família de Elimeleque passou por várias provações em Moabe. E aquilo que se mostrava promissor, mostrou-se na verdade como algo destruidor para as suas famílias. De tal modo então que Deus, por sua providência, os traz de volta para Belém. No capítulo 2, nós vimos a chegada de Ruth com a sua sogra, com a sua sogra Noemi. Na verdade, elas haviam perdido tudo. Noemi, que foi buscar a prosperidade em Moabe, voltou de lá carregada de pobreza. Mas uma coisa que ela não percebia é que a bondade de Deus estava acompanhando ela. Apesar da sua desobediência e apesar de toda a sua amargura, Deus colocou Noemi como uma representante, colocou Ruth como uma representante da sua bondade ao lado de Noemi, para que ela pudesse então ser restaurada por completo e ter assim o seu coração resgatado por Deus. E então no capítulo 2 nós vemos, se no 1 nós vimos que Deus, Ele disciplina, no capítulo 2 nós vimos então que Deus preserva, Deus guarda, Deus mantém o seu povo, fazendo com que eles sejam preservados em meio à sua dificuldade. Aqui no capítulo 3 nós vemos então, meus irmãos, Deus mais uma vez como providente, como soberano, agora capaz de não somente preservar o seu povo, mas proteger o seu povo de todas as suas aflições, dando para ele abrigo, dando para ele proteção, dando para ele também cuidado da sua parte. Ele não apenas preserva, ele cuida e protege. E nós vemos Deus protegendo aqui a família de Elimeleque, dando para eles nada mais, nada menos do que um resgatador. Alguém que pudesse arrancar aquela família do estado de perdição. E aqui no capítulo 3 nós veremos
que nós vemos então como se deu esse encontro de Ruth com o resgatador da família de Elimeleque. E como é comum em todos os relacionamentos, também houve planos, houve projetos, ainda que planos meio atabalhoados, mas um plano que pela providência de Deus culminou no sucesso dele. E é isso que nós iremos ver a partir de então. Vejamos em primeiro lugar que Deus usa os nossos planos para concretizar os planos dele, apesar das nossas imperfeições. Acompanhe o que diz aí o versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, e não chegarás, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus tem um plano. Deus aqui, nós devemos olhar para Deus como Deus soberano. E devemos entender que Ele tem um plano para a família de Noemi e Ruth. E um plano que foi estabelecido antes mesmo de toda a eternidade. Na verdade, já estava traçado o rumo da história de Noemi e da família de Elimeleque. E Deus agora irá concretizar os seus planos através dos planos que essa família tem, a fim de encontrar um resgatador. Deus já havia preparado um resgatador para Elimeleque, para a família de Elimeleque. E na situação em que se mostra agora, nós vemos Noemi aqui, traçando um plano também, para que Ruth possa se encontrar com Boaz, que seria de fato o resgatador da família de Elimeleque. E aqui nós vemos então o plano, que Noemi havia traçado para que Ruth encontrasse com Boaz. Devemos lembrar, meus irmãos, antes de mais nada também, que no capítulo 2, Noemi, ela experimentou algo diferente da parte de Deus. Ela havia chegado em Belém, amarga, muito amarga, reclamando de Deus. No entanto, ela viu que pela providência divina, Deus estava conduzindo todas as coisas para que se culminasse em um fim proveitoso. E do capítulo 2 em diante, nós vemos agora uma atitude diferente em Noemi. Lá nós vimos que ela passou a agradecer a Deus. E aqui no capítulo 3, nós vemos Noemi se preocupando com Ruth. Na verdade, havia uma preocupação singela, sincera e verdadeira no coração de Noemi. Afinal de contas, ela já estava ficando velha. Ela já não tinha tantas forças em seus braços. E o objeto da sua preocupação agora era Ruth, uma moça nova, que poderia ficar sozinha ali em Belém. E o que poderia ser de Ruth caso Noemi viesse a morrer? Então ela teve uma ideia. É necessário procurar um casamento para Ruth, a fim de que ela não fique desamparada, a fim de que ela não fique sozinha, e de que alguém então conceda proteção a ela. E então ela lembra de Boaz. Ela já havia visto que Boaz tinha agido com benevolência para com Ruth, deixando ela trabalhar na sua vinha, deixando com que ela colhesse o tempo suficiente para sustentar a sua família. E então ela lembra também que aquele Boaz que favoreceu Ruth nada mais era do que um dos resgatadores da família.
Nós falamos na semana passada que um resgatador, segundo a lei de Israel, nada mais era do que um parente chegado de um falecido que pudesse tomar a mão e as terras da viúva dele, para que aquela família, para que aquela parenta, né, aquela viúva e aquela família não ficasse sem descendência dentro de Israel. E então Noemi, tendo isso na sua mente, de que Boaz agiu com benevolência e de que ele era um parente resgatador, bolou um plano para que Ruth pudesse se encontrar com Boaz e então pedisse ele para que pudesse resgatar a sua família, casando-se com ela. E aqui ela traça um plano. É importante eu ressaltar que é um plano um tanto assim arriscado, e um plano que nós podemos dizer com toda certeza também imprudente. Nós não devemos esquecer que Ruth, Noemi também aqui, está em um processo de restauração, e muitas coisas ela tem deixado para trás, principalmente a prudência. E então ela faz um plano aqui um tanto atabalhoado, a fim de que esse encontro com o resgatador aconteça. E o plano era exatamente o seguinte: ela havia dito assim para Ruth, ela falou assim: Ruth, não é Boaz um dos nossos resgatadores? Olha, já está no tempo da debulha do cereal, e os trabalhadores estão agora na eira, fazendo a debulha da cevada. E era comum, meus irmãos, naquele dia, que houvesse festejos, para que atraísse muitas pessoas, a fim de que a debulha pudesse proceder de modo mais rápido. E era comum também naquela época, em que as pessoas passassem o dia inteiro na eira, né, na fazenda, fazendo a debulha do trigo, e passando até mesmo a noite naquele lugar. Então, Noemi, sabendo disso, trama esse plano. Ela fala assim para Ruth: Ruth, olha, nós estamos no tempo da debulha da seara, dos cereais, e Boaz vai estar na seara essa noite. Faz o seguinte: banha-te, toma um banho, coloca um dos teus melhores perfumes, veste a tua melhor roupa e vai lá para a fazenda de Boaz. Mas você não vai dar se conhecer a ele agora, não. Você não pode se fazer notada por ele. Você vai ficar observando ele de longe. E quando ele estiver acabado de trabalhar, tiver se fartado de comida, bebido o seu vinho, e então repousar, tirar um momento para descansar, é nessa hora que você então vai agir. Você vai esperar ele dormir primeiro, e quando ele estiver no seu sono, você vai tirar o cobertor dos seus pés e deixar os seus pés descobertos. E depois desse momento, não faça mais nada. O que ele mandar você fazer, você faz. É arriscado, não é, irmãs e irmãos? De noite, na eira, sozinho, ela e Boaz, é perigoso. Poderia acontecer muitas coisas ruins naquele momento, que não é próprio de uma mulher virtuosa e de uma mulher piedosa. É um plano um tanto arriscado e, por que não dizer, imprudente, né? Afinal de contas, Noemi está colocando em risco a integridade física de Noemi. Noemi está colocando em risco a integridade física de Ruth. Porque pense, uma mulher sozinha numa eira poderia ser alvo de qualquer pessoa mal intencionada se a encontrasse ali sozinha. Ela também ela corria o risco de ser mal vista por Boaz. Imagine se Boaz, no meio da noite, encontrasse uma mulher perfumada, bonita, cheirosa, no pé dele. O que é que ele poderia pensar? Será que essa mulher se ele de fato é um homem íntegro, um homem temente a Deus, se ele fosse um homem que de fato prezava pela lei do Senhor, ele possivelmente iria rechaçar ela dali e falar, e pensar até mesmo que ela seria uma prostituta, por que não?
como é que diz? Uma oferecida. Por que não? Ou também poderia colocar em risco até mesmo, além de colocar em risco a pureza de Noemi, poderia manchar o caráter dela. Afinal de contas, a outra possibilidade que poderia acontecer era Boaz e Ruth cair de fato em pecado naquela situação que estava ali. Então, era uma situação bem arriscada, imprudente. Mas a verdade, meus irmãos, é que os planos de Deus, os planos de Deus, eles se concretizam através dos nossos planos. E acontece que Deus já tinha um plano específico para que Ruth pudesse encontrar-se com Boaz e então acontecer esse resgate da família dela. De fato, o plano traçado por Noemi é demais perigoso e arriscado, e por que não dizer imprudente? Mas a verdade é que Deus está se valendo desse plano, a fim de que Ruth possa então ter um encontro bem sucedido com Boaz. E como nós sabemos pela história do próprio capítulo que está aqui, é que esse encontro se dá assim de forma bem sucedida. Esse encontro se dá assim de tal modo que Boaz consegue perceber algo em Ruth que é de fato as virtudes dela. E é exatamente por isso então que o plano, apesar de ser mal feito, mal elaborado e tendente a problemas sérios, ele de fato acontece de um modo bem sucedido, como nós ainda iremos ver essa noite. Mas antes mesmo de nós passarmos para o próximo ponto, eu gostaria, meus irmãos, de fazer algumas aplicações, tendo em vista esses fatos que nós relatamos aqui acerca do plano imprudente de Ruth. A primeira coisa que eu gostaria de observar com os irmãos é que, apesar de todo o modo sem jeito como Noemi trabalha, ela faz algo que de fato é apropriado para toda mãe e todo pai fazer com os seus filhos. A preocupação de Noemi é legítima. Ela tem uma preocupação sincera e verdadeira com Ruth. E então, apesar de todas as suas deficiências, ela orienta a sua filha a como ela deve procurar um relacionamento. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós devemos aprender com Noemi, apesar das suas imperfeições. Os pais e as mães devem ser orientadores dos seus filhos no que toca aos seus relacionamentos. Não de forma imprudente, como foi o caso de Noemi, mas de um modo sábio. Às vezes, meus irmãos, pais e mães têm vergonha de tratar com seus filhos de assuntos delicados, que tangem a sexualidade, que tangem a procura de um relacionamento, que tangem a questões íntimas dos seus filhos. Mas é vocês, pais e mães, que devem orientar os seus filhos nessas coisas. Não é a escola, não é ao menos o Estado ou a sociedade que dita a maneira como nós devemos procurar os nossos relacionamentos. É os pais dentro das suas casas, conhecendo a vontade de Deus e a lei de Deus, orientar os seus filhos sexualmente, orientar os seus filhos quanto aos desejos da mocidade, de tal modo que seja devidamente orientado segundo a vontade de Deus. Na verdade, é responsabilidade dos pais pastorear o coração dos seus filhos, de modo que eles caminhem na vontade do Senhor. E vocês, pais, têm feito isso com os seus filhos? Talvez você tenha filho na adolescência que já esteja começando a despertar os seus desejos e os seus apetites. Nós não devemos nos esquivar desses assuntos. Não devemos colocar panos quentes. Devemos tratar com maturidade, com modéstia, com respeito, com santidade, mas saber orientar os nossos filhos com quem deve se casar, como devem comportar com os seus corpos e com os prazeres que temos
dentro dos nossos corpos, que foram dadas exatamente pelo próprio Deus. E nós devemos fazer isso, meus irmãos, munidos da palavra de Deus, munidos com a lei e o plano do Senhor, e não nos esquivar dessa responsabilidade tão importante. Não é à toa quantos jovens dentro no mundo estão desvirtuando a questão da sexualidade, desvirtuando essas questões de relacionamento. Nós, como igreja, entendemos, como povo do Senhor, entendemos que o relacionamento sexual é para depois do casamento, porque Deus abençoou esse ato dentro do casamento e não fora dele. Nós sabemos que os apetites é próprio de cada ser humano, mas devemos controlar os nossos apetites, e os nossos filhos devem aprender essas coisas, e é responsabilidade dos pais educar os seus filhos nessa situação, e não deixar para que eles se descubram sozinhos. É um assunto delicado, mas a palavra do Senhor trata dessas coisas, e devemos também nos atentar para esses fatos. Outra coisa importante que devemos nos atentar, irmãos, é que é responsabilidade dos mais velhos orientar também os mais moços. E aqui eu queria me reportar para os homens e as mulheres não velhos, mas mais experimentados da nossa igreja, mais maduros no que tange as questões da vida. Olha, se tem alguém que Deus colocou na igreja para orientar aqueles que são mais moços, são exatamente vocês, que já têm uma experiência de vida mais aguçada, que já têm experiências de vida mais detalhadas, e são as pessoas apropriadas em sabedoria, a fim de orientar aqueles que estão começando uma vida matrimonial, ou então que estão começando a entrar dentro de um relacionamento para se casar. E o que acontece muitas das vezes é que nós temos perdido essas coisas dentro da igreja. O que nós vemos muitas vezes são grupos isolados, ou por que não dizer panelinhas de idades, porque de certa forma temos maior vínculo com aqueles que têm uma aproximação da idade conosco. Mas a palavra de Deus não ensina isso, meus irmãos. Os jovens têm que aprender com os mais velhos, as moças têm que aprender com as mulheres mais velhas que elas, a serem boas donas de casa, aprenderem a como amar os seus maridos, e é na conversa com pessoas mais experientes que ela pode chegar nessa sabedoria. Os homens do mesmo jeito, é olhando e conversando com homens mais maduros, com homens que já passaram dessa fase, a saber como amar as suas esposas, a como assumir responsabilidade dentro do seu lar. Não podemos fazer da igreja guetos de idade, um grupo com certa idade cá, um grupo de certa idade lá, e cada um cuida dos seus problemas no privado que eu digo, dentro do grupo. Não, meus irmãos, nós somos uma comunidade homogênea. O povo de Deus não pode viver desfacelado, mas em união, em proximidade, em harmonia, de tal modo que os jovens aprendam com os velhos, e os velhos de experiência, passem a sua experiência para aqueles que têm menos experiência do que eles. E como é que você tem lidado? Olhe, você os jovens, não sabem quantas experiências e quantas coisas importantes lições importantes nós podemos extrair daqueles que já estão com seus cabelos bem grisalhos. Quantas experiências e histórias não tem para contar, e lições de vidas que nós podemos muito bem aprender. Noemi está tentando fazer isso, de um modo errado, com todas as suas deficiências, mas o modo de vida deles ensina aqueles que são mais jovens a como proceder. Uma outra coisa importante que nós não podemos sair daqui essa noite sem saber, é que os seus planos,
são os meios que Deus utiliza para concretizar os planos dele. Sim, as coisas que acontecem na sua vida, muitas vezes você fica achando que pode ser até mesmo obra do acaso. Um plano que você tem, que você diz assim, não, pode dar tudo errado, não tem nada para dar certo. Mas, meus irmãos, se faz parte do plano de Deus, você não tem o que temer. Se aquilo é de fato a vontade de Deus, ele vai se concretizar. Queira você faça um plano bem feito, perfeito, ou não faça um plano tão perfeito assim. O que acontece é que Deus vai utilizar o seu plano para concretizar o plano dele na sua vida. E você pergunta para mim, pastor, mas o que é que eu tenho que fazer? Uma coisa apenas, agir. Foi exatamente isso que Noemi fez. Ela agiu. Ela viu que Boaz era o resgatador da família. Boaz não foi visitar ela depois de tanto tempo de Ruth trabalhando na sua casa, na sua vinha. E o que ela fez? Ela agiu. Ela traçou um plano. Ela tem que ir até Boaz. Ela tem que encontrar alguma coisa que possa proteger ela. Então ela tem que ir lá e pedir ele em casamento para resgatar a família. E ela fez. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Devemos colocar os nossos planos diante de Deus e agir. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus em reunião de oração, mas falhamos em agir. Nós fazemos conhecido diante de Deus as nossas petições e esquecemos que orar também é ação. Talvez você já tenha pedido a Deus um emprego, falou com seus colegas que precisa de um emprego, mas não foi ainda no mercadinho que tem ali na esquina entregar o seu currículo, ou não se dispôs a abrir um negócio, ou não se dispôs a procurar emprego de uma forma profissional. Você sabe como é que procura emprego de uma forma profissional? É exatamente assim. O trabalhador normal que foi contratado por uma empresa, ele não trabalha 8 horas por dia e ganha ali o seu salário por aquele trabalho. A pessoa que está procurando, a forma de procurar um emprego de forma profissional é você agir como um trabalhador. Só que o seu trabalho agora é procurar um emprego. É 8 horas por dia. Você sai da sua casa cedo, vai nas empresas, coloca o seu currículo, ou então se quer abrir um negócio, vai atrás dele e não para até o negócio dar certo. E como é que você vai saber se vai dar certo? Agindo, Deus abençoando, esperando na providência de Deus. O que nós devemos entender, meus irmãos, é que os nossos planos, os planos de Deus, eles são concretizados por meio dos nossos planos. E se não for assim, nós nunca vamos saber o plano de Deus. Não tem como você saber qual é o plano de Deus para a sua vida, se você não agir, se você não fazer, se você não colocar diante dele e proceder. É assim que vai se fazer conhecido. Como é que Noemi poderia saber que ia dar certo se ela não fizesse? Você quer um casamento, você quer alguém para casar, aquelas que estão solteiras ainda, você já orou a Deus, já falou com outras irmãs que quer se casar, mas não se deixa, não se dá a oportunidade de ser conhecida, de alguém aproximar, de conversar, ou então um rapaz que não vai até a pessoa que está interessada. Exige-se ação, exige-se fazer, para que nós possamos saber qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. O meu tempo já acabou, e eu ainda estou no primeiro ponto, e eu quero ver se eu consigo, ao menos, concluir o segundo ponto, para a gente ficar com o terceiro, se assim Deus aprouver, na próxima mensagem. Mas a passagem diz assim, no capítulo 2, nós vemos aqui que o plano de Deus se concretiza através do nosso plano. E agora, do versículo 6 ao versículo 11, nós vemos que Deus demonstra o seu favor utilizando as nossas ações para executar o seu plano de redenção. Sim, Deus usa o seu plano e usa também as suas ações para que ele possa concretizar
o plano dele sobre as nossas vidas. E o exemplo que nós temos aqui é exatamente o de Ruth. Noemi havia planejado e Ruth agora coloca em execução o plano traçado por Noemi. Veja o que diz aí do versículo 6 até o versículo de número 11. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, chegando ela, de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assentando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Veja, meus irmãos, aquele plano de Noemi tinha tudo para dar errado. Cooperava para que alguma coisa ruim acontecesse com Noemi, com Ruth. Mas o que nós vemos é que algo completamente diferente aconteceu. E aconteceu exatamente porque a providência de Deus estava encaminhando todas essas circunstâncias. E o modo como Deus utiliza a sua providência, meus irmãos, é agindo com benevolência. É exatamente pegando um plano ruim, um plano mal traçado, e fazendo com que aquele plano mal traçado seja um plano bem sucedido. E ele faz isso porque ele é muito bondoso com o seu povo, com a sua igreja. E nós vemos aqui que a benevolência de Deus, no ato da execução, ele conduz Ruth à obediência. Veja que a primeira coisa que a passagem diz é que Ruth agiu de conformidade com tudo o que Noemi havia orientado a ela. Ela se banhou, se vestiu, passou um perfume e foi para a eira. Ficou observando Boaz. E quando ele já tinha acabado de trabalhar, comeu, fartou-se, ele procurou um monturo de cereal e se deitou. E quando ele se deita, ela chega lá de mansinho, descobre os pés dele e fica aguardando o que vai acontecer. Você consegue ver que Ruth, ela foi uma mulher obediente, fazendo tintim por tintim do que Noemi havia orientado. Isso porque a benevolência de Deus estava conduzindo Ruth à obediência. Mas a benevolência de Deus estava conduzindo Ruth também à lealdade. Veja, enquanto Ruth estava ali paradinha, deitada aos pés de Boaz, certamente o frio da noite incomodou os pés de Boaz, de tal modo então que ele assustou, porque naquele período as noites eram bem frias, e como os pés dele estavam descobertos, certamente essa foi a ideia de Noemi, ele então acorda, e no meio da noite, o texto diz que era meia-noite, ele acorda e vê um vulto nos seus pés, e então ele pergunta: quem és tu? Ele percebe que é uma pessoa. E Ruth diz uma palavra que faz toda a diferença e que não estava dentro dos planos de Noemi. Ela diz assim: sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa, porque tu és resgatador. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Nessa hora, meus irmãos, Boaz ficou bestificado. Não, Boaz poderia pensar muito bem que ela era uma oferecida. Boaz poderia muito bem querer cair em pecado com Ruth. Mas nesse momento, ele foi sensível o suficiente para entender que Ruth estava sendo leal à sua família.
Ela disse: estende a tua capa, porque tu és resgatador. O que Ruth estava à procura ali não foi necessariamente de prazeres da vida, não foi necessariamente ter uma noite de alegria com Boaz. Pelo contrário, ela estava preocupada com a família de Elimeleque. Ela estava preocupada em demasia com a sua lealdade a Noemi. É como se ela dissesse: Boaz, tu és resgatador, e para que a família de Elimeleque saia da situação em que está, é necessário que você case comigo. Então case comigo para que a família de Noemi seja resgatada, ela saia da penúria, ela seja resgatada por você. E então Boaz fica encantado com isso de Ruth, e então começa a louvar a piedade dela, começa a louvar os atributos dela. Não é à toa que Boaz, ao olhar para isso, ele diz assim, lá no versículo de número 10, diz assim: ela diz assim: disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth arriscou tudo que ela tinha, a sua integridade física, arriscou a sua pureza e arriscou também o seu caráter, para que ela fosse leal a Noemi. E Boaz viu nisso então um atributo louvável, e é por isso então que ele louva ela diante de Deus. Bendita seja tu, minha filha, porque você não foi atrás de outros jovens, porque naquela ocasião Boaz já era uma pessoa bem idosa, como a maioria de nós pensamos, né, que ele seria um jovem, bonito, forte. Não era. Ele era uma pessoa desgastada pelo sol, que trabalhava na fazenda, velho já de idade. E ela então se dispõe a casar com ele. E ele olha para o caráter dela e diz: você é a mulher que qualquer homem precisa. Você é de fato uma mulher virtuosa, como todo mundo na minha cidade sabe. Tão certo como vive o Senhor, eu farei o resgate. Em outras palavras, Ruth conquistou Noemi, Ruth conquistou Boaz, meus irmãos, pelo seu caráter, pela sua piedade, pela sua devoção a Deus, e em especial pela sua lealdade. E quantas coisas maravilhosas nós não podemos extrair daqui, desse simples ato de Ruth. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que Ruth e Boaz é um modelo de relacionamento para qualquer pessoa que queira entrar dentro de um casamento. Como nós vemos aqui, Boaz, ele não estava impressionado pela fisionomia de Ruth. Ela de fato era bonita, bem vestida, cheirosa. Pense, uma mulher cheirosa, bonita, de noite, na era. E ele não faz nada, só que o que ele louva ela não é necessariamente os seus atributos físicos, mas o seu caráter, a sua piedade. Era exatamente para a piedade de Ruth que Boaz estava olhando, e é o que de fato contagia ele em querer se relacionar com ele, de ter um casamento com ela. E é isso que está faltando nos nossos jovens, nos nossos dias, nos relacionamentos que se dão início nos nossos dias. É corpo, é beleza, é curvas. É isso que tem atraído muitos homens nas mulheres. Mas não é isso, meus irmãos, um casamento bem-sucedido. Um casamento bem-sucedido se dá quando o homem procura na mulher lealdade, caráter, piedade, temor a Deus. E não apenas isso, pelo exemplo mesmo de Ruth, quando ela é bem falada dentro da sociedade. E o que é que se costuma procurar, principalmente os jovens ou os homens dos nossos dias? Quanto mais bonita a mulher, melhor para se casar. Quanto mais formosa e cheirosa e cheia de curvas, mais para se casar. Mas o padrão de Deus é totalmente oposto. A beleza da mulher não está na sua curva, não está no seu frisado de cabelo,
não está nos aparatos externos, mas no caráter dela, na piedade dela, no temor que ela tem ao Senhor. E vocês, jovens, como têm procurado seus relacionamentos? Onde vocês têm colocado as suas apreensões? É nos músculos? É nas roupas bem vestidas? É no perfume? É nas curvas? O caráter é o que de fato deve chamar a atenção. Ruth também serve para nós como modelo de mulher, como modelo de feminilidade bíblica, né? Hoje tem tido muito em voga a questão do feminismo, de que a mulher tem que ser autônoma, ela tem que ser dona de si. Mas a mulher que é louvada diante de Deus não é esse tipo de mulher. É a mulher humilde. Ruth diz assim: quem é você? Sou a tua serva. É uma mulher leal. O que é que você está fazendo aqui? Eu vim pedir para que você resgate a minha família. Ruth é uma mulher humilde. Ruth é uma mulher submissa. Ruth é uma mulher que teme a Deus. Ruth é uma mulher que não coloca a sua confiança em si mesmo, mas ela confia em Deus, para que possa dar um resgatador para a sua família. E o que nós vemos é exatamente o contrário hoje em dia, no que tange às mulheres. Nós vemos mulheres que querem ser donas de si, que não querem ser cuidadas pelos seus maridos. Ruth está procurando alguém que possa cuidar dela. Mas a mulher de hoje não é devidamente assim. Ela é independente, ela é dona de si. Mas a mulher que é louvada diante do Senhor, ela é uma mulher virtuosa. Eu tenho ainda mais um ponto para tratar, meus irmãos, mas o meu tempo já está acabando. Se você me dá só mais um minutinho, eu concluo o meu ponto, e eu queria falar pelo menos do último ponto aqui. Aqui nós vemos que Deus utiliza as nossas ações a fim de concretizar os seus planos. Ele faz isso com Ruth. Mas ele usa também a nossa devoção para concretizar os planos dele em nossa vida. E isso, mais uma vez, nós vemos pelo exemplo de Boaz. Do versículo 12 em diante, nós vemos então Deus utilizando a devoção de Boaz, a agilidade de Boaz, para redimir a família de Elimeleque. Ele diz assim, do versículo 12 em diante: ora, é muito verdade que sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me um manto dá-me um manto que tem sobre ti, e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Entrou na cidade. Em chegado à casa de sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então ela lhe disse: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Aqui nós vemos Deus utilizando, meus irmãos, a devoção de Boaz para concretizar o seu plano. Nós vimos ali que Ruth conquistou Boaz pelo seu caráter, pelos seus atributos tão virtuosos. E agora Boaz está bestificado diante da pessoa que estava diante dela. E agora ele se prontifica para que o resgate aconteça. E nós vemos aqui pelo menos 3 ações de Boaz que demonstram a sua devoção a Deus
e que demonstra que Deus, de fato, o está utilizando para que o plano dele seja concretizado. Nós vemos aqui que Boaz, primeiramente, ele cumpre a lei de Deus. Aqui nós vemos que havia um resgatador antes de Boaz. Isso é porque havia um mandamento de Deus em que a pessoa que poderia resgatar a família era o irmão mais próximo, ou o irmão caçula, ou o irmão que ficou vivo. Só que naquela ocasião, Elimeleque não tinha mais irmão. Então um parente mais próximo deveria assumir a responsabilidade. Só que Boaz, antes de Boaz, havia um parente mais próximo do que ele. E então Boaz aqui, meus irmãos, decide cumprir a lei. Veja, Boaz diz assim para Ruth: Ruth, além de mim existe um resgatador, mas é responsabilidade dele te resgatar. Ele tem a preferência. Caso ele não te resgate, eu vou resgatar você, mas é necessário que primeiramente ele seja comunicado. Veja, meus irmãos, que Boaz aqui deu preferência ao cumprimento da lei do que necessariamente satisfazer a sua vontade, porque ele já estava interessado em Ruth. Mas ele não somente cumpre a lei, ele também protege Ruth. Além de cumprir a lei, ele promove proteção. Ele diz assim: olhe, fique aqui apenas essa noite. Não vá agora embora na escuridão, porque alguma coisa ruim pode acontecer com você. Então é melhor que você durma aqui, eu não vou fazer nada com você, e amanhã cedo, quando estiver clareando, você vai para a sua casa. Mas você vai em um momento em que ninguém percebe, para que não venha levantar pensamentos errados na mente das pessoas. Ou seja, Boaz estava aqui fugindo da aparência do mal, e orientou Ruth aí bem cedinho, antes que todo mundo houvesse levantado. O que é que ele está fazendo? Protegendo, tendo cuidado que Noemi não tinha, cuidando dela fisicamente, cuidando dela moralmente também, a fim de que ela não fosse violada. E ainda Boaz promove aqui a preservação da família de Ruth, antes mesmo de resgatar. Quando ele dá essa orientação, ele diz assim: olha, vá para a tua casa, mas você não vai sozinha, não vai de mão vazia não. Pega aqui a tua capa, vamos encher de cereal, e chega lá quando você chegar lá na sua casa, você vai chegar com fartura de alimento para você e para Noemi. Em outras palavras, Boaz estava preservando a família de Elimeleque. Veja que homem, meus irmãos. Boaz aqui está fazendo nada mais, nada menos do que o papel de fato de um resgatador. Ele quer cumprir a lei, ele protege Ruth, e ainda por cima preserva ela da fome. A verdade é que Deus está fazendo tudo isso com Ruth por meio de Boaz, através da devoção de Boaz. Ou seja, Deus está culminando para que o resgate aconteça através das ações de Boaz. E a mesma coisa ele faz conosco, a mesma coisa acontece conosco. O fato é que as nossas ações, as nossas devoções são utilizadas por Deus, a fim de que o plano de Deus seja concretizada em nossas vidas. Aqui tem uma aplicação mais que nós podemos fazer, e agora eu queria me voltar especificamente para os homens, né? Boaz, meus irmãos, se Ruth era o padrão de feminilidade, Boaz é o padrão de masculinidade. Você, homem, se quer de fato ter um padrão de masculinidade, Boaz é o padrão de masculinidade. A primeira coisa que ele faz é que ele é um homem protetor da sua amada. Ele protege, ele cuida dela. Muitas das vezes é comum os homens não querer fazer isso, mas é responsabilidade do homem esse a fazer, cuidar da sua família. Não apenas cuidar, também preservar a sua família. E não apenas preservar, trabalhar pela sua família. Boaz é um homem altamente trabalhador. Veja que ele passa o dia inteiro trabalhando, e no final do dia ele descansa de todo o trabalho que ele fez.
Sim, ele é o padrão de masculinidade para todo o homem. Mas ele não é apenas o padrão de masculinidade, meus irmãos, para nós. Boaz também aqui, ele representa o tipo de Cristo, ou o tipo de resgatador que as nossas almas têm, que a nossa alma possui. Boaz, ele nada mais é, meus irmãos, do que um reflexo do caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que ele cumpre a lei. Ele não somente cumpre a lei, ele promove a proteção de Ruth. Ele não somente promove a proteção de Ruth, como ele faz todos os esforços para que Ruth seja resgatada. Aqui nós vemos nada mais, nada menos do que a própria figura do nosso Salvador Jesus Cristo. Cristo é o Boaz da sua igreja. Cristo é a pessoa que de fato cumpriu a lei por causa da sua igreja. Cristo é a pessoa que de fato, ele preserva a sua igreja por meio do seu amor. E também fez todos os esforços necessários para que o resgate pudesse acontecer. Ele foi para a cruz, ele experimentou a ira de Deus sobre os nossos pecados. Assim então nós vemos, meus irmãos, que Deus ele usa as nossas devoções, a fim de que possa concretizar o seu plano em nossas vidas. E Cristo, em essência, é o maior exemplo disso para nós. Afinal de contas, ele é o resgatador das nossas almas. Eu sei que eu atravessei bastante do meu horário, mas acredito que foi necessário para que essas verdades possam ser categorizadas em nossas almas. Que nós possamos sair daqui, homens e mulheres, cientes do nosso papel dentro do nosso lar. Que os jovens nessa manhã possam ter aprendido como devemos procurar os nossos relacionamentos. E os casais que estão presentes aqui essa noite possam ter aprendido também como devemos dirigir e direcionar as nossas vidas, sabendo que Deus, ele usa os nossos planos, que Deus usa as nossas ações e as nossas devoções para executar em nós mesmos os planos que ele tem para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e eu gostaria de convidar os presbíteros à frente para fazer a administração da Santa Ceia.